Quando eu resolvi entrar na obra do escritor alemão Hermann Hesse, a minha dúvida é se eu devia começar pelo aclamado O Lobo da Estepe ou por Endymion, que é o nosso romance de hoje. E eu vou explicar o porquê da minha dúvida, né? O personagem Sinclair de Endymion, ele lembra muito o personagem Harry Hall, eu não sei falar alemão, mas acho que é isso, Harry Hall, de O Lobo da Estepe. É como se em Endymion soubéssemos sobre a sua infância e adolescência, e em O Lobo da Estepe nós vamos já achar esse personagem com seus 50 anos. E ambos, tanto Sinclair de Endymion quanto o Haller de O Lobo da Estepe funcionam como um alter ego do escritor Hermann Hesse. A minha opção foi começar pelo Lobo da Estepe. Por quê, né? Eu fiquei pensando, né? Porque eu ainda me lembro do impacto, né, que eu senti pela originalidade da narrativa de O Lobo da Estepe quando eu o li pela primeira vez. E eu gostaria que vocês, leitores, também tivessem essa mesma experiência, né? Então acho que às vezes é bacana a gente levar um impacto quando a gente entra na obra de um determinado escritor. Já o Endymion, ele é uma narrativa mais convencional. Mas ainda assim, eu recomendo que você leia os dois, porque mesmo O Lobo da Estepe e Endymion, sendo dois romances completamente independentes, não é um seguida do outro, nada disso, eu entendo que eles se completam, tá? Então eu recomendo fortemente que você assista ao vídeo de O Lobo da Estepe, que tem aqui no canal, que vai ajudar você a entender, e depois então você leia Endymion. Eu vou deixar o link na descrição de O Lobo da Estepe para você poder achar mais fácil. Eu sou Miriam Bevilacqua e lhe peço para não esquecer, se você gostar do vídeo, de deixar seu like, se inscrever no canal, para que possamos, né, fazer desse país, do Brasil, um país que leia mais, né? Quando você tem uma sociedade que lê bastante, que é culta, né? Você tem uma sociedade que evolui, que é capaz de ter senso crítico, né? Que é capaz de questionar e não aceitar tudo que vem lá de cima. Então vamos lá. Endymion é o que nós chamamos de romance de formação. Não chega a ser um gênero literário, mas sim um subgênero, né? E esse subgênero de romance de formação, ele está muito presente na literatura alemã. E o que é um romance de formação? É aquele que mostra o desenvolvimento da pessoa, né? Principalmente de personagens jovens, crianças, adolescentes, né? Então a gente acompanha o desenvolvimento físico, emocional, social e até estético, né, daquele personagem, com todas as dúvidas, com todas as primeiras vezes e a insegurança que marcam o processo de amadurecimento. O momento da publicação do livro Endymion é importante você saber, pois é em 1919, pós-Primeira Guerra, e a juventude alemã estava saboreando ainda o gosto amargo da derrota na Primeira Grande Guerra, né? Então era um momento de reerguer a cabeça, mas não mais com as antigas premissas do regime ou da religião, né? Era preciso questionar, né? Era preciso se rebelar contra o antigo, se perguntar sobre o que era do antigo que valia a pena e o que não valia mais a pena seguir, tá? A minha edição é essa, ela é muito velhinha, devo ter comprado num sebo, tem mais de acho que 50 anos, tá? Mas você encontra mais recentes. A história começa com Sinclair criança, com apenas 10 anos, e termina quando ele já tem 18 anos. Então, vai tratar exatamente desse período de amadurecimento, de descoberta, né? E também
de revolta contra tudo aquilo que lhe foi imposto quando ele era criança, né? Como o escritor Hermann Hesse, o personagem Sinclair, ele é fruto de uma família muito religiosa, onde a ordem e a rigidez imperam. Eu não vou aprofundar a história do Hermann Hesse, porque eu já falei bastante sobre ela quando eu fiz o vídeo de O Lobo da Estepe, então por isso mais uma razão para você assistir o vídeo, mas a gente não pode esquecer que a família do escritor, né, que era toda de religiosos, muito rígidos, e essa criação vai influenciar profundamente a escrita de Hermann Hesse. Para entender Hermann Hesse, é preciso entender também, conhecer a sua biografia, né? E aí você vai perceber que muitas coisas se explicam. O personagem Sinclair, ele chama a sua casa de mundo luminoso, já que a sua família, nessa casa, né, reina essa ordem toda, essa perfeição de que eu já falei. Mas à medida que ele vai crescendo, o Sinclair, ele vai percebendo que ele também pode ter pensamentos que sua família consideraria errados, maléficos, e ele pode até mesmo praticar algum ato, né, que seria rechaçado por sua família, né? Então, esse seria o mundo sombrio. Então, o Sinclair vai estar sempre dividido entre esses dois mundos. O mundo luminoso da sua casa, da sua família religiosa, e o mundo sombrio, que é o mundo real, né? Que é o mundo que a gente vivencia. Na epígrafe de Dimian, o escritor, ele já resume bem essa luta interna quando ele diz, abre aspas, queria apenas tentar viver aquilo que brotava espontaneamente em mim. Por que isso me era tão difícil? Então, é logo nesse início, nessa sua pergunta, né, que já demonstra para nós esse problema que ele vai viver internamente. Logo no começo do romance, acontece um fato que lhe altera completamente a vida. O Sinclair, criança ali de 10 anos, está junto com um menino mais velho, é um menino mais pobre do que ele, a família dele, do Sinclair, é uma família bem de vida, né? E esse menino pobre chama-se Cromer. E o Sinclair, para se vangloriar para esse menino, ele diz que roubou frutas de um pomar, para mostrar que ele era corajoso. Claro que ele não tinha roubado nada, é uma bobagem, uma coisa de criança, mas o Cromer, que é o garoto mais velho, se aproveita disso para chantagear o Sinclair, exigindo o quê? Exigindo dinheiro, que senão ele ia lá e ia contar para o dono do pomar, né? Como o Sinclair tinha muito medo de desapontar a família, né? Então ele fica desesperado, ele não tem dinheiro, aí ele começa a praticar pequenos furtos em casa e começa a viver um verdadeiro inferno, né? Que ele não consegue sair. Ele dá o dinheirinho ali que ele vai conseguindo para o Cromer, mas o Cromer quer cada vez mais. Nesse momento, então, se muda para a cidade e para a escola do Sinclair um outro menino chamado Dimian, alguns anos mais velho que o Sinclair, e o Dimian, uma vez ele vê os dois, o Cromer e o Sinclair, conversando, e ele percebe ali o que está acontecendo, e ele vai e ajuda o Sinclair, ele resolve a situação. O que o Dimian fez para resolver essa situação, esse inferno, nós leitores nunca vamos saber. Podemos até imaginar que ele deu uma dura ali no Cromer, mas por que não é relatado? Porque não é importante. O que é importante é a influência que o Dimian vai ter na vida do Sinclair. O Dimian, ele é mais esclarecido, ele é mais amadurecido para um menino da sua idade. E ele vai mostrando ao Sinclair que todos nós
somos feitos de um lado claro e de um lado escuro, e que não há qualquer problema quanto a isso, né? A gente vive esses dois lados o tempo todo e a gente vai fazendo escolhas. O Sinclair, para entender tudo isso, vai passar por muitas fases no seu amadurecimento, né? Muito mais do que um adolescente comum, e é isso que faz a riqueza do livro. Mostrar para nós, leitores, todas as batalhas, todas essas dificuldades que há no caminho, né, para se libertar das amarras da família, da religião, da sociedade, todas essas amarras que nos são impostas desde criança. Para conquistar esse amadurecimento, claro que o Sinclair vai sofrer, vai enfrentar o isolamento e vai enfrentar também a solidão. O livro tem muitas referências a histórias da Bíblia, como a de Caim, que Dimian analisa de forma completamente diferente, né? Dizendo que Caim não era o assassino do seu irmão Abel, mas alguém que era marcado. Lembra, Caim tinha uma marca, né? Ficou marcado, todo mundo identificava a marca dele. Mas era alguém marcado na visão do Dimian com a capacidade de enxergar o bem e o mal. Da mesma forma, o livro também fala de Abraxas, que é um termo que vem do grego, mas que já foi tido como um deus egípcio, né? O Abraxas é muito citado pelo Hermann Hesse em Endymion. Agora, se você for ver, o psicólogo suíço Jung, ele escreveu em 1916, ou seja, alguns anos antes da publicação de Endymion, um tratado chamado Os 7 Sermões aos Mortos, que mostrava Abraxas como um deus que estava acima do deus cristão e do diabo. Ou seja, era uma entidade, uma divindade que sintetizava os dois em um único ser. E essa obra do Jung provavelmente influenciou o Hermann Hesse a ponto de utilizar o Abraxas várias vezes na sua história, né? Então é interessante a gente fazer essas relações, o que é que Hermann Hesse estava lendo, né? Dimian fez tanto sucesso e falou tão perto a alma da juventude alemã daquela época, então ele é libertador não apenas para o autor, mas para toda uma geração e também para gerações futuras. Eu não vou contar mais para não dar spoiler, mas eu recomendo que você leia Dimian e O Lobo da Estepe, para conhecer a obra do Hermann Hesse. Nós vamos falar de outros livros importantes também, desse que foi um dos maiores escritores alemães de todos os tempos. Se você quiser conhecer minhas crônicas, que eu publico todas as terças-feiras, peço que você acesse meu site www.miriambevilacqua.com.br, deixe sua opinião, comente, isso é muito importante para o nosso canal. Até o próximo post.